Olá, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós chegamos no capítulo 14, o capítulo que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele aborda os temas da piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual. E nas Instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho, intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. O enunciado evangélico diz o seguinte: está em Marcos, capítulo 10, versículo 19, está em Lucas, capítulo 18, versículo 20, e está em Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. A citação é a seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em outra citação evangélica que está no Decálogo, no Velho Testamento, no Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, onde ele cita exatamente o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O comentário de Kardec a respeito desses enunciados evangélicos, ele diz o seguinte: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles. De modo geral, ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E Kardec segue comentando esses mandamentos, e a gente sugere que depois vocês possam lê-lo. Mais adiante, ele indica o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, e no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35. Diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo-se disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo visto sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha mãe. Esse é um texto do Evangelho que causa alguma estranheza, mas vamos ao comentário
de Kardec para podermos compreender o que Jesus quis dizer. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele se destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal produzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabes que não estimavam, espíritos pouco adiantados que não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tantos que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aprecia a família. São João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir, igualmente, que também ela não fazia ideia muito exata da missão de seu filho, pois não se vê que ela tenha nunca seguido os seus ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. Pois bem, e aí ele cita mais adiante, em que em nenhuma ocasião ele desprezava de dar um ensino. Jesus sempre ensinava em todas as suas passagens. Ele aproveitou, portanto, essa passagem para com a chegada da sua família, para precisar a diferença existente entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredi-lo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por afeição recíproca na vida eterna. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual.
foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe movia seus irmãos se acham claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de apoderarem do mestre sob o pretexto que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia deles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Está aí o ensino de Kardec sobre a expressão de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, trazendo o ensinamento de que a parentela espiritual se dá pela afeição de aptidões, de gostos, de sentimentos que aproximam espíritos. E, no caso, o corpo gera apenas o corpo não gera o espírito já existia antes da formação do corpo. Essa é a explicação que Kardec nos traz e a doutrina espírita nos apresenta com tanta propriedade, ampliando o nosso entendimento de por que tantas vezes temos não temos tantas afeições aos irmãos naturais, aos irmãos de mesmo sangue, e muitas vezes nos sentimos mais à vontade com amigos, com pessoas que conhecemos, que não têm a mesma parentela corporal que cada um de nós, mas temos aptidões, gostos, vontades que nos aproximam muito mais. Compomos uma família espiritual. Felizes as famílias que se acompanham há muitos séculos, há muitos anos, que vêm reencarnando juntos sucessivamente. São famílias que reencarnam na parentela corporal, mas também têm a parentela espiritual. A gente pode observar isso com mais detalhe no Livro dos Espíritos, na parte que trata dos agrupamentos familiares, da aproximação que se dá dos espíritos, das famílias espirituais que se acompanham durante tanto tempo. E, por fim, a Instrução dos Espíritos tem uma mensagem belíssima que eu sugiro que todos vocês leiam, A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, assinado por Santo Agostinho. Eu vou pensar alguns trechos só para a gente não passar em branco, mas que, por favor, vocês depois estudem essa mensagem. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E, em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de lhes perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários,
se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações expressas, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus a essa alma. Tal uma missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente os cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedereis vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitarem para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e que, em cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Mães, em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à eternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Está aí, queridos amigos, a linda mensagem de Santo Agostinho, que conclui dizendo o seguinte: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizam. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Mensagem de Santo Agostinho nos falando da beleza, da importância da ingratidão dos filhos e os laços de família. Que possamos apertar esses laços e compreender as necessidades que todos temos de convivermos enquanto estamos a caminho. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.